E se tem gente projetando se alimentar, crescer, fazer print, fofocar e em cima de sua morte, Jesus vai frustrar isso hoje. Se tem gente desejando a sua derrota para comemorar, sorrir, postar, fazer qualquer tipo de maldade, Deus está te dando livramento hoje. Alguém crê nessa palavra? Você desejou, você fez campanha, tu foi até pro monte, não corou nem no monte de coberta, mas foi orar no monte, você fez campanha, você clamou, você pediu e ele não abriu a porta. Na eternidade tu saberás, eu te dei livramento, diz Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, o versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. O versículo 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Tomai o vosso assento. No Evangelho segundo escreveu Lucas, nós temos uma ênfase que é na alegria, que é causada através da manifestação de Cristo, o homem perfeito. Ele é a perfeição de Deus na terra. Sendo assim, ele deveria, em alguns momentos, anular as imperfeições. E algumas das imperfeições no mundo que era perfeito, mas foi atingido pelo pecado, é morte e enfermidades. Cada milagre que Jesus fazia era uma pausa nas imperfeições desse mundo, que um dia, só depois de sua vinda gloriosa, essas imperfeições cessarão, como afirma Apocalipse 21 e 22. Jesus veio para mostrar o único caminho para que seja possível alcançar essa vida perfeita, que um dia será realidade no mundo inteiro. Mesmo Jesus estando na terra, a perfeição estava nele, em seu corpo, em sua voz, em suas palavras. Jesus é a perfeição, a completude de tudo encarnado. Essa era a esperança de quem estava diante dele. Hoje é um novo corpo que apresenta essa perfeição que virá. Esse corpo é a igreja. Por isso que Paulo chama a igreja de corpo de Cristo. Ela é o meio pelo qual Cristo é identificado nesse mundo imperfeito. Em Lucas capítulo 7, nós percebemos que Jesus cura o servo de um homem que é um centurião. E o centurião é rico, o centurião trabalha para Roma, o centurião tem autoridade, o centurião tem governo. E ele diz assim a Cristo: basta só uma palavra, porque eu também tenho autoridade. E quando eu dou a minha palavra, o servo obedece. Por isso, Senhor, só uma palavra sua cura o meu servo. Ele está dizendo que ele respeita, primeiro, ele respeita o princípio de autoridade. O centurião sabe que dentro da casa dele tem esse princípio de autoridade e os servos obedecem. Segundo, ele reconhece a autoridade na palavra de Jesus. Logo, ele está dizendo: assim como os meus servos obedecem minha voz, a enfermidade do meu servo também vai obedecer a sua voz. Ele reconhece a autoridade na palavra de Jesus. Presta atenção agora. Jesus cura o servo de um homem rico. A partir do versículo 11 que lemos, diz assim: pouco depois, ele foi a uma cidade chamada Naim. E agora ele vai fazer um milagre para o consolo de uma mulher viúva. Ele acabou de curar uma pessoa rica, alegrou a casa de uma pessoa rica, e agora vai alegrar a casa de uma pessoa pobre. Acabou de gerar cura na casa de um homem, agora vai gerar cura na casa de uma... Fala, mulher. Ele acabou de operar um milagre na casa de um homem, agora na casa de uma mulher. Isso significa dizer que a misericórdia de Jesus não faz acepção de pessoas, por isso que é graça, por isso que é misericórdia. Ele não cuida apenas
do que é chamado de sexo forte, como na nossa geração se chama gênero, e falar a palavra sexo assusta alguns que não entendem a linguagem bíblica. Na linguagem bíblica, Deus fez macho e fêmea. Se falar a palavra sexo para identificar o sexo masculino, homem, o sexo feminino, mulher, atinge essa geração frágil. Imagina quando a Bíblia usa Gênesis 1, 2, 5, 6, macho, fêmea. Então Jesus faz na casa de um homem e um milagre na casa de uma mulher. Ambos precisam de sua graça, ambos precisam de sua misericórdia. Agora, quando o texto expressa que Jesus não faz acepção de pessoas, como Pedro pregou isso em Atos 10, a Bíblia diz que quando ele está a caminho de Naim, vai com ele muitos dos seus discípulos. Projeta o versículo 11, por favor. Aqui é a pregação de Pedro em Atos 10, lá em Lucas 7. Fixa só em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteceu que no dia seguinte, ou seja, depois que cura o servo do centurião, ele vai até a cidade chamada Naim, que significa beleza. E nessa cidade, essa mulher enfrenta duas feiuras, que é a morte. A morte enfeia o ambiente. E ela já tinha perdido o marido para a morte, por isso é viúva. Agora está indo enterrar o seu filho, único. E enquanto Jesus está chegando, a Bíblia diz que com ele tem duas classes de pessoas: discípulos e uma grande, me ajuda, e uma grande multidão. Tem duas classes de pessoas aqui. Só que Jesus tinha consigo as duas. Jesus tem discípulos e tem multidão. A mulher só tem com ela uma multidão que lamenta sua morte, mas lhe dá apoio, seguindo-a. Jesus tem discípulos e multidão. Discípulos é diferente de multidão. Tem gente que tem multidões, principalmente nessa geração das redes sociais, mas não tem discípulos. Multidão admira, discípulos imitam. Multidões competem, discípulos se inspiram. E em Mateus 28, Jesus nos ordenou fazer discípulos com o nome dele, para a glória dele. Só que Jesus tem os dois. Tem gente que tem multidão, mas não tem discípulo. Tem gente que tem muitos seguidores, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram e por aí vai. Mas quando passar dessa vida para outra, não deixará história, não deixará legado. Não marca a vida de ninguém. Não inspira ninguém, não melhora o futuro de ninguém. Ninguém aprende com ele ou com ela. Não tem o que inspirar ou mudar na vida das pessoas. É gente que tem fama, porque tem multidão, mas não tem conteúdo. Então, tem essa classe que tem multidão, mas não tem discípulo. Jesus tem os dois. Jesus tem multidão e tem discípulos. Porque você pode ter os dois. Se for para escolher, é melhor discípulo. Mas se ele te der a graça, você pode ter os dois. Você só não pode abrir mão do discipulado, de cuidar de gente por causa das massas. O que eu estou dizendo é, muitos que me assistem e aqui podem estar perdendo a habilidade de lidar com uma pessoa, porque só se acostumou a lidar com multidões. Eu, como pregador, posso sofrer isso. Ter facilidade de me comunicar com 20 mil pessoas. Uma Dego, uma Deb, Gideões e assim sucessivamente. Preguei, acabou, Pai do Senhor. Vou pro hotel, no outro dia pego o voo, volto para casa. Para outros, é complexo pegar o microfone e pregar para uma multidão. Mas tem facilidade de discipular uma pessoa. Tem paciência para acompanhar uma pessoa. Então, eu não posso me empolgar com as multidões e esquecer da minha esposa, do meu filho em casa, que é a minha primeira igreja. Então, essa geração que quer crescer nas redes sociais, e não é errado, é legal, eu tenho redes sociais.
Só que estamos trocando, está havendo uma inversão de valores. Jesus vive nesse equilíbrio de discípulo e multidão. Ele nunca quer perder os discípulos para a multidão, mas ele sabe que no meio da multidão tem gente que ele pode transformar em discípulos. Então, se Deus te fizer alcançar muitas e muitas pessoas, que o seu coração discipulador de ter paciência para lidar, exortar, acompanhar, cuidar de uma pessoa, não se perca. Você não pode perder a habilidade de discipular alguns só pela facilidade que tem de conquistar muitos kkks, muitas mãozinhas, curtidas e compartilhamentos nas redes sociais. Então, a mulher tem a multidão que lamenta a morte, a perda dela. Jesus tem a multidão e tem discípulos. E tem gente que não tem nenhum dos dois. Agora, se você tiver discípulos sem multidão, você já está fazendo o que Jesus mandou fazer. Porque ele não mandou formar multidões. Ele mandou formar discípulos. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? O que é o discípulo? É o aprendiz. Que você viva de tal modo que alguém aprenda com você. Que alguém se inspire no seu testemunho. Por isso, portanto, ou para tanto, fale, cante, se expresse, escreva o que Jesus tem feito na sua vida. Os coveiros aguardavam o morto chegar. Jesus está vindo com os discípulos. Atrás dos discípulos, a multidão. E Jesus está indo para a cidade e a mulher está saindo. Eu preciso repetir. Jesus está indo, entrada, e a mulher está saindo da cidade. Por que ela está saindo? Porque o cemitério era do lado da cidade. Se ela está saindo e Jesus está entrando, o cemitério está na frente de quem? Presta bem atenção, não me estressa não. Jesus está entrando. A mulher está saindo. Jesus está chegando. A mulher está saindo. E o cemitério é do lado de fora. Chega, desbutuou. É minha aluna, né? É minha aluna, né? Tomara que ninguém tenha escutado ela. Jesus está chegando, a mulher está saindo e o cemitério é do lado de fora. Então o cemitério está na frente de quem? Da mulher. Se o cemitério está na frente dela, para ela o cemitério é futuro. Mas Jesus está entrando. Isto significa dizer que para ele o cemitério é passado. Ficou para trás. Essa é a nossa esperança. O que mais tememos, ele já venceu há 2000 anos atrás. Ó morte, onde está a sua vitória? Não tem mais vitória. Hoje eu fui com minha esposa e meu irmão no túmulo de meu pai. Jesus levou meu pai em fevereiro do ano passado. Eu demorei 1 ano, março, abril, maio. 1 ano e 3 meses para me sentir apto para ver a fotinha, a plaquinha e o nome do meu pai lá no túmulo. Cheguei lá, o meu irmão Daniel estava escutando a música que meu pai mais cantava. Aí conversamos e começamos a rir. Aluna, gente, vocês riram no local desse. A gente ria das histórias, das brincadeiras que meu pai fazia com a gente. Aí eu disse, é tão legal você lembrar de uma pessoa e no momento de choro você conseguir rir de tão feliz que essa pessoa te fez. Aí a Luana ficou à distância porque meu pai morreu bem no dia do aniversário dela. Ela ficou muito triste. E depois ela perguntou para mim, chegando em casa, por que vocês não voltaram chorando, lamentando? Eu disse, há muitos motivos. Só que 2 é que meu pai nos fez rir muito. E a gente foca nas risadas que ele nos fez dar.
Segundo, a promessa de que um dia estaremos juntos na eternidade. Porque a morte para Jesus é passado. Ele disse a João em Apocalipse 1: estive morto, passado, mas eis que estou vivo para os séculos dos séculos. Aleluia! Enquanto a morte, a derrota final para Cristo é passado, a vida eterna para a igreja é futuro. É algo que sempre viveremos em Cristo. Alguém pode dar mais um glória a Deus por essa palavra? Aleluia! Bota nas quartas, varão. Volte mais quarta para dar glória a Deus com a gente. Irmão, Jesus está chegando, a mulher está saindo. Olha que coisa linda. Versículo do número 12. Olha o 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava o defunto, filho único de sua mãe. Jesus entende de ser único, pois ele é o primogênito. Ele é o unigênito do Pai. Primogênito de Maria, unigênito do Pai. Jesus sabe a dor daquela mulher. E agora Jesus chega na entrada da cidade com a multidão. De novo, eu vou perguntar. Jesus está com a multidão. E a Bíblia diz que era grande. A multidão era pequena? Era o quê? Era uma multidão grande, diz o texto no versículo 12, olha aqui no finalzinho. E com ela ia uma. Então tem quantas multidões? Duas. No versículo 11, tem uma grande multidão com Jesus. No versículo, esse é o qual? 12, tem uma grande multidão com ela. Então tem Jesus, discípulos, multidão. Aí vem a mulher, o esquife no meio, uma espécie de caixão e uma grande multidão. Duas multidões se encontram. Resultado, a porta fechou. Sim ou não? Sim. É óbvio. As duas multidões se encontram. Jesus está na entrada. Ela está na saída. Há duas aglomerações agora. Ninguém sai. E ninguém. Se Jesus não chega de fora para dentro, a porta de saída continuaria livre, aberta. Só que a morte prevaleceria. Como Jesus chega, a porta que estava aberta agora está. Olha que coisa linda. Deixa eu pegar a base. Olha que coisa linda. A porta que estava aberta agora está fechada no encontro das multidões. Aí eu te pergunto, como entender o trabalhar de Jesus? A mulher está indo sepultar seu filho, Jesus chega e fecha a porta. E tinha o prazo correto para isso. Por quê? Por causa de um grupo de gente que está lá no cemitério cavando buraco. Os coveiros. Todo lugar tem os coveiros que se alimentam da morte alheia. E se tem gente projetando se alimentar, crescer, fazer print, fofocar e em cima de sua morte, Jesus vai frustrar isso hoje. Se tem gente desejando a sua derrota para comemorar, sorrir, postar, fazer qualquer tipo de maldade, Deus está te dando livramento hoje. Alguém crê nessa palavra? Aleluia! Então o coveiro tá lá, que hora o defunto chega para a gente receber as nossas moedinhas. Aí Jesus fecha a porta, meu Deus do céu. Segunda coisa que ele faz quando ele fecha a porta, eu não vou cansar vocês, é sério. 13, versículo 13. Quando ele fecha a porta, o Senhor a viu e se moveu de íntima compaixão. Antes que ele mova o defunto no caixão, ele se move. Deus nunca gera nenhum mover na terra sem antes ele mover a si mesmo. E não se incomode que eu vou lhe dizer, nossa miserabilidade comove Jesus. Nossas tristezas comovem sim Jesus. Por isso a Bíblia diz que ele é o sacerdote perfeito. Porque ele sente nossas angústias. Ele experimentou tudo que sofremos, ele sofreu, ele sentiu por ela grande compaixão. Olhe para mim, por favor. E disse o que para ela? Não. Fala, não chores. Quem está no caixão? O filho da mulher está no caixão. A mulher está indo enterrar seu filho único. Irmão, você
tem coragem de chegar no cemitério, a pessoa tá chorando por causa dos... Não chora não. É duas faltas de educação que a gente pratica quando não tá prestando atenção. É perguntar se tá tudo bem com a pessoa no velório. Tá tudo bem? É claro que não tá tudo bem. Chora não, deixa chorar. A Bíblia diz que quem tá triste tem que chorar. A gente falou isso sobre quarta passada. Aqui, sobre isso, em Tiago 5, quarta passada. Não chora não. Não, é pra chorar, pode chorar. Tá triste? Deixa, chora. Chore tambores. Quando, no momento de saudade do meu pai, eu liguei para um amigo. Tava conversando, ele perguntou por que você tá com a voz triste. Eu falei, saudade do meu pai. Ele disse assim: eu vou desligar, só chora, 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 chora. Chora, meu amigo. Não, para aqui. A primeira coisa que ele faz é fechar a porta. A segunda coisa que ele faz é falar para a mulher não chorar. Primeiro, eu estou lhe dizendo que Jesus não faz as coisas conforme a gente pensa que ele vai fazer. Ele não faz milagres no campo da naturalidade. Ele não faz milagre, é por isso que é milagre. Como a gente espera que ele faça. Ele fecha a porta. Alguém pode perguntar para mim por quê? Você acabou de falar comigo nesse instante. O cemitério ficava do lado? Então ele fecha a porta, porque depois daquela porta tinha um semi. Ele estava dizendo assim: eu estou fechando a porta para você não passar e chegar no. Tem porta que Deus fecha para livramento. Aleluia, aleluia. Tem porta que ele fecha e você não entendeu. Você desejou, você fez campanha, tu foi até pro monte, não corou nem no monte de coberta, mas foi orar no monte, você fez campanha, você clamou, você pediu, e ele não abriu a porta. Na eternidade tu saberás, eu te dei livramento, diz Deus. Ele sabe que depois de certas portas existem abismos. Ah, mas é lindo. Ah, mas vai ser sucesso. Ah, todo mundo vai gostar. Ah, eu vou ficar tão feliz. Ele está dizendo: o que eu tenho é melhor. O que eu tenho é maior. Você pode não compreender. Mas eu fecho as portas porque eu sei o que tem depois delas. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Segundo lugar, segunda coisa que ele faz é falar para ela não chorar. Então, peraí. Quem é mãe, fala amém. Kelly, amém. As mães, falem amém. Se o filho está vivo, a senhora ri. Sim ou não? E quando está morto, a mãe chora. O menino não estava morto, meu Deus do céu? Tava. Aí Jesus chega e diz: não chores. É que meu filho está no caixão. O meu filho está morto. Não chores. O normal é ela parar de chorar depois que o menino ressuscita. Ele manda ela parar de chorar antes que ele ressuscite. Que horas que ela iria parar de chorar? Quando o menino ressuscitasse. Mas ela não sabia disso. Logo, antes da morte, ela sorria. Agora, durante a morte, ela chora. Porque o normal é, tá vivo, a gente ri, da gargalhada, mostra os dentes. Morreu, a gente chora. Aí ele diz, não chora. Mantenha a compostura. O que ele está ensinando, a primeira coisa é que ele fecha a porta, é que ele sabe o que tem depois dela. Segundo, se comporte conforme o seu desejo. Se comporte conforme o seu projeto. Se comporte conforme o ambiente que você quer chegar. O tipo de gente que você segue determina o que você admira. O que e quem você admira determina o que você valoriza. Ontem eu conversei com uma moça. Ah, pastor, eu sou maranhense e eu ouvia muitas suas pregações. Eu falei, que bênção. Eu tô desviada. Falei, que treva. Aí ela riu. Aí eu tentei comprar um curso seu para fortalecer minha fé e eu não consegui. Eu falei, em qual Instagram você tentou?
Aí ela mostrou várias pessoas vendendo o curso meu. Eu falei, não, a empresa que vende os meus cursos é a Promove. Vemudo, tal. Aí ela entrou no Instagram dela e não conseguia colocar. Ela identifica aqui para mim, por favor. Aí quando ela me deu o celular, abriu o Instagram dela, ou tava com o Instagram dela aberto. Um monte de foto e piriguetagem. Aí ela tomou o celular de volta. Ai, meu Deus do céu. Pastor, desculpa. Eu falei, essa é sua condição. Você tá desviada. Essa é você. Eu só vou te mostrar a empresa que vende os meus cursos. Naquele momento, ela disse: eu tenho vergonha do jeito que me visto. Eu falei: que bom. Mas um dia tu volta para Jesus e vai ser pregadora. Mas por que que você quer um curso de pregação? Ela, para eu continuar tendo saudade da presença de Deus. Irmão, o sonho dela é pregar. Aí comprou um curso para aprender a pregar. Tá lá o curso, tal. Quando eu saí do ambiente onde ela me mostrou o Instagram e eu mostrei o Instagram do curso para ela, eu disse: você sabe que eu não vou te seguir. Ela: por quê? Eu falei: não é o estilo de gente que é comum um pastor seguir. Nem minha esposa te seguiria. Porque ela não poderia aprovar o tipo de foto que você posta. E se eu sigo alguém que se vestia como crente e fazia postagens de crente, e de repente posta esse tipo de conteúdo, eu preciso deixar de seguir. Por quê? Efésios capítulo 5. Coloca para mim Efésios capítulo 5. Olha só. Eu estou te mostrando que você deve se comportar conforme o seu sonho, conforme o seu projeto, conforme onde você quer chegar. Como é que eu vou chegar aqui no púlpito e vou pregar contra a falta de modéstia feminina? Mas nas redes sociais, o pregador e o pastor seguem um monte de gente que se veste como prostituta. Efésios, capítulo número 5. Abriu aí? Já achou aqui? Achou? Aí é fácil, né? Projeta para mim, versículo. Oi, olha só, que chique. Tome, receba no lombo. Noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está na bondade, na justiça e na verdade. Aprovando, curtindo, compartilhando, colocando mãozinha, aprovando o que é agradável. Fala ao Senhor. Ele não aprova, ele não se agrada de mesa cheia, de copo, de cachaça. Ele não aprova maridos, homens, casados, curtindo foto de mulheres seminua. E nem irmã curtindo foto de macho fazendo propaganda enganosa de sunga na praia. Ele não aprova. Cobiça. Ele não aprova. Maledicência. Ele não aprova. Sensualidade mundana, infernal. Se você é da luz, você aprova o que é agradável ao Senhor. Você quer ser cheio do Espírito, você quer vencer a pornografia, você quer vencer a masturbação, você quer vencer o pecado. Mas você não se comporta conforme o que você deseja, onde você quer chegar. Olha isso, continua. E não comuniqueis, não vos associeis, não acho normal. Não siga, não compartilhe, não coloque a mãozinha, não curta. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, em vez disso, lê. Tá horrível. Antes, em vez disso, faça o quê? Condenai-a. Então para de nutelice, não julgueis. Não é para não julgar, é para condenar. Eu não tenho que julgar, eu tenho que condenar. Eu te segui, as suas postagens até eram legais, mas agora tá muito para frente. É porque, meu Deus do céu, eu sou nordestino, eu não sei falar com essa ética. Eu coloco lá, ó, tá muita
vagabundagem, descaradice. São obras das trevas, é muito capeta na sua vida, é muita obra da carne, muito demônio. Então, estou deixando de seguir. Quando você se converter e voltar a fazer as postagens que edificavam, a gente volta a falar. Por quê? A Bíblia está dizendo para você condenar. Eu não estou no Antigo Testamento, eu estou no amorzinho, eu estou no Novo Testamento. Condenar essas obras. Próximo. Por quê? Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Torpe aqui, ó, é podre, vergonhoso, fedorento. Paulo está dizendo, o que os ímpios fazem em oculto, seria bom se deixássemos lá. Mas como a gente tem que condenar, olha o clima que ficou no culto quando eu comecei a citar esse tipo de coisa, de tão torpe que é as obras das trevas. Se comporta conforme seu sonho. Ana chegou no templo e orou, Senhor, eu quero um filho nazireu. Fala, nazireu. Quando você lê Juízes 13, você percebe que mãe de nazireu não bebia bebida forte. Aí o sacerdote Eli fala bem assim para ela, Ana, você tá bêbada? Você bebeu muito, Ana. Ela disse, não, meu senhor, eu não bebi bebida forte. Eu não tomei vinho. O que que Ana está dizendo? Se eu estou pedindo para ser mãe de nazireu, eu não vou beber bebida forte. Ela está seguindo a regra, mas ela não estava grávida. Ela deseja ser mãe de nazireu, mas nem mãe ela era e nem grávida estava. Mas antes de gerar o nazireu, ela já estava se comportando como mãe de nazireu. Aleluia! Ela já estava abrindo mão de prazeres momentâneos. Porque você precisa se comportar conforme você projeta para o futuro. Então por que eu ia para a escola lendo Bíblia? Por que no intervalo eu não ia brincar com os meus colegas, mas eu ia ler Bíblia? Por que eu ficava no solteirismo lendo a Bíblia de meia-noite às 4, 5 da manhã? Por que eu estava na van indo estudar lendo Bíblia? Porque eu sabia que eu chegaria onde eu cheguei. Eu tinha certeza que eu chegaria onde eu cheguei. A prova de que você tem certeza do seu chamado, a prova de que você tem certeza para o que Deus te chamou é o que preenche seu tempo. Não minta para si mesma, para si mesmo. Não minta para ninguém. Você se gasta e se deixa gastar com o quê? Foi perguntado aqui pelo que você ora, pelo que você clama, o que você deseja. Mulher, não chores. Mas o menino está morto. Tudo bem. Se você quer continuar chorando porque ele está morto, continue. Mas se você quiser se alegrar por ele estar vivo, então se alegra logo. Seca logo as lágrimas. Pega o lenço, encharca depois. Agora não. Por quê? Porque eu vou ressuscitar. E você vai se comportar como se já estivesse vendo ele vivo. Você vai se comportar como se já estivesse vivendo o cumprimento das promessas de Deus para sua família, para o seu ministério, para a sua vida. Glória a Deus. Não chores. Por quê? Porque eu vou fazer um grande milagre. Qual milagre? Vou ressuscitá-lo. E diante de uma pessoa viva, você não chora, você ri, você se alegra. Deus está falando com alguém aqui. Eu vou parar, eu vou bloquear a repetição da dor e da vergonha. Você não se comportou conforme o sonho. Eu vou te dar uma chance. Jesus vai bloquear a repetição da dor e da vergonha. Eu disse que Jesus está falando isso com alguém aqui. Por quê? Se ela é viúva e o cemitério era do lado de fora, ela já tinha passado por aquela porta, levando o marido para enterrar. Agora, ela é viúva e está levando o único filho para passar pela mesma porta, para ir ao mesmo cemitério. É uma repetição da dor e da vergonha. Por isso Jesus para na porta e impede que ela saia. Ele está dizendo, eu estou bloqueando a repetição da dor e da vergonha. Não vai se repetir sobre sua casa. A miséria, a catástrofe que já aconteceu. Não vai se repetir na sua saúde, não vai se repetir na sua família. Aleluia! Glória a Jesus! Quem está alegre com essa palavra, irmão, quem está alegre, cante. Glorifica Ele, bloqueia as repetições. Então seja curada em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Receba a vida de Deus.
Ela ia passar pela porta e Jesus bloqueia a porta. Eu encerro dizendo duas coisas. Primeiro, os discípulos com a multidão representam a igreja de Jesus. A igreja sempre vai encontrar a multidão do mundo, que é a multidão da morte. E a multidão da morte não gera morte na multidão que anda com Jesus. É a multidão que anda com Jesus que gera vida na multidão sem Jesus. A igreja é a multidão de Jesus. Só houve um encontro e a vida venceu a morte. Segundo lugar, é 3. Eu falei que ia falar 2, vou falar 3. Segundo lugar, é que Jesus pegou o filho ressuscitado, capítulo 7, de 15. O defunto assentou-se e começou a falar. Por quê? Porque Jesus tocou no caixão. Jesus tocou no caixão e disse, levanta-te. Jesus não tocou nele. Jesus tocou no esquife. Jesus tocou no ambiente e gerou vida nele. Às vezes Deus toca no ambiente e gera vida em nós. A pessoa está cantando aqui, ó. Igual a nossa irmã Valda. Eu acertei, fala se eu acertei. A irmã Valda cantando aqui, ó. Ela não colocou o microfone na sua boca para você cantar. Ela só cantou. O ambiente foi mudado com a glória e com a unção de Deus. E você começou a cantar com ela. Ela não colocou o microfone na sua boca para você cantar. Você cantou aí. Por quê? Porque Deus muda o ambiente para nos alcançar. Deus impacta o ambiente com glória para nos alcançar. É por isso que a gente tem que glorificar a Deus no culto. É por isso que a gente canta, é por isso que a gente ora. Estamos atraindo a presença dele para tocar o ambiente. Quando ele muda o ambiente, ele nos alcança. Jesus toca no esquife, o menino senta e começou a falar. Uma boa dica para quem quer pregar. Senta, depois fala. Aí Jesus pega o menino vivo e diz o texto. 15, ó o 15. O entregou para quem? Ele não entrega nada vivo a quem não tem capacidade de gerar vida. Ela é uma mulher, mãe, gera vida e cuida do que é vivo. E chora quando aquilo morre. Jesus sabe para quem entregar o que está vivo. Aleluia, gostei desse glória a Deus, aleluia. Ele não vai entregar prosperidade para quem não quer cuidar de ninguém. Ele não vai dar sabedoria para quem não quer ensinar os outros. Se você quer sabedoria só para ostentar, ele não vai te dar sabedoria. Vá fazer suas pesquisas no Google. Google copia cola. Continua assim. Sabedoria que vem de Deus é compartilhando com os outros. É para edificar os outros. Aleluia! Por isso ele dá vida a quem gera vida, a quem cuida da vida. Então, para concluir, essa é a segunda coisa que eu ia falar. A terceira é Jesus muda sentimentos. Aleluia. Você já foi no velório? Já. O sentimento no velório é tristeza, silêncio, reflexão, medo da morte. Sim ou não? Todo ambiente de morte gera medo da... Fala, morte. A morte já foi vencida, irmão. Tá com medo de falar a palavra morte? Fala, morte. Isso, já foi vencida. Temos vida eterna em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Era um ambiente de morte. Só que Jesus chegou e transformou o ambiente em vida. Diz o texto. Ó. 16. E de todos, discípulos, multidão com Jesus e multidão que estava com a mulher, e eu encerro. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus. Todo mundo triste, pensando, com medo de morte. Jesus trabalha e o sentimento de todo mundo agora é mudado. Eles temem a
Deus. Isso significa dizer que eles colocaram Deus acima do sentimento de morte. Eles colocaram Deus acima do medo. Aleluia! E fizeram o quê? Glorificaram a Deus. Jesus muda sentimentos. Jesus está te curando de dentro para fora nesse culto. Jesus está tocando na sua alma. Jesus está tocando na sua mente. Paz, saia daqui em paz. Eu vou ler e você vai dando glória a Deus. Eu vou ler Isaías 61, 3. Diz que a unção de Jesus é para ordenar acerca de quem está triste. A ordem é: receba ornamento e tire a cinza. Receba a unção da alegria e tire a tristeza. Receba as vestes de louvor e arranque esse espírito angustiado. Aleluia! Ele muda sentimentos. Glorifique, porque a paz de Deus está sobre esse lugar. A cura para a alma de quem dá glória a Deus e aleluia está nessa casa. Aleluia! Essa é a multidão da vida. Eu estou pregando para uma multidão que tem a vida de Deus. Para uma multidão que tem a vida de Deus. Glorificaram a Deus. Último versículo. Já fechei a Bíblia. Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Eles viram em Jesus um avivamento. Coloca o próximo. Pode colocar o início do outro texto. É o 17. É o 17. E correu dele esta. Por isso que Jesus fazia tantos milagres no seu tempo. Ficar famoso. Seu nome espalhar. Seu nome crescer. A morte tinha que pensar 2 vezes antes de entrar na casa de alguém. Porque o nome daquele que transforma a morte em vida chegava primeiro. Onde o nome dele chegava, se chegava a notícia: Jesus cura, Jesus ressuscita, Jesus salva, Jesus transforma. Aleluia! O nome dele chegava e o que ele fazia também chegava. A sua fama sempre vai chegar antes de você. O nome de Jesus hoje é o nome mais famoso do mundo. É o nome que mudou a história antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluia. E a igreja está na terra para não deixar a fama desse nome cair. Sim, sim. Em muitas escolas da França já foi proibido comemorar Natal, porque só se comemora Natal se lembrando do nascimento de Jesus. Muitos estados dos Estados Unidos, sim, substituem o Natal por outras festas. E a ênfase maior, pelo menos dos estados onde eu já estive, nos Estados Unidos, é o Halloween, não é o Natal, tentando abafar. Eu fui parceiro, não sou mais, de um projeto de casa de recuperação em Porto Alegre. Eu digo fui, não sou mais porque está gravado, vai para o YouTube e alguém ajudou, mas não ajuda mais. Pastor, isso é mentira. Então, já fui, não sou mais. Tem outros projetos hoje. E enquanto eu estava ajudando esse projeto, a gente conversando, os irmãos disseram: ô pastor, muito obrigado. O governo que nos ajudava cortou a ajuda. Por quê? Porque vieram aqui e a gente disse que é em nome de Jesus que essas pessoas estão sendo libertas. E eles disseram que a gente não pode misturar religião. Se a gente fala que é religião, que é pelo poder da religião que essas pessoas estão sendo transformadas, eles precisam cortar o auxílio. E eu falei: vocês aceitaram cortar, né? Sim, aceitamos cortar e não negamos o nome de Jesus. O mundo está fazendo de tudo para apagar o nome de Jesus, mas não tem jeito, irmão, não tem jeito. A sua fama vai correr e inundar toda a terra. Filipenses capítulo 2 diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome sobre todo nome, para que diante do nome dele se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém!